Aproveitando que o Ibovespa ultrapassou os 190 mil pontos, nesse vídeo eu quero te mostrar uma maneira bem descomplicada de você identificar se uma ação está cara ou barata. É descomplicada, mas é uma forma que não é tão usual entre as pessoas comuns. Provavelmente você que está assistindo aqui esse vídeo e eventualmente se questiona, caramba, eu sei que a melhor forma de saber se uma ação está cara ou barata seria pelo método de fluxo de caixa descontado, que consiste no quê? Consiste em eu estimar, projetar o fluxo de caixa de uma empresa para os próximos anos e trazer tudo isso a valor presente, pela fórmula do valor presente. E somar tudo isso, eu chego no valor tanto da empresa, que seria o valor da firma, ou o valor para o sócio, o valor para o patrimônio líquido. Caramba, Lu, isso é meio complicado, né? Não é todo mundo que vai saber fazer isso. Eu ensino isso lá na comunidade Formação Mira Investing. Tem inclusive um módulo específico aqui no meu curso, Formação Mira Investing, para isso, além de como você faz para analisar ações. Tenho aqui também uma tabela com os valores intrínsecos por meio dessa maneira de avaliar das ações que eu mais acompanho, aquelas que estão na minha carteira. Mas eventualmente você quer algo mais simples e direto, mas sem também ser algo excessivamente simplificado no sentido de estar muito fora da realidade, que de nada adianta, né? Eu vir com formulazinhas prontas que não tem um mínimo de aproximação da realidade. E aqui tem um método que você vê que não é difícil, onde você consegue saber se uma ação está barata ou cara de uma maneira mais correta. É isso que eu quero dizer. Porque o que acontece? No nosso exemplo, a gente vai utilizar aqui dois bancos, o Banco Itaú e o Bradesco. E veja que, numa comparação direta do múltiplo preço-lucro, a gente nota o seguinte, que o Bradesco, e aí eu peguei ação preferencial contra ação preferencial. Isso é importante também você comparar ações da mesma classe, porque tem diferença também. Se você vir aqui no Itaú, você vai olhar e vai falar 11,85 é maior que 9,56. Logo, o Itaú está mais caro que o Bradesco. Geralmente é assim que você aprende. Contudo, essa forma de analisar, essa sim está excessivamente simplificada. Sabe por quê? Porque esse indicador aqui, preço-lucro, ele precisa ser lido em conjunto com outro indicador, não de maneira isolada. Qual é o indicador, Luan? É o que o Damodaran, que é considerado o papa do valuation, chama de variável acompanhante. Acompanhante. O que é isso? É o seguinte, eu preciso ler o indicador em conjunto com essa variável, comparar e aí chegar a uma conclusão. E qual seria com esse múltiplo que a gente usa comumente para ver se uma ação está barata ou cara? Seria a taxa de crescimento do lucro líquido. Aqui no caso do índice preço-lucro. Só que a gente vai ver que a gente precisa também avaliar o crescimento do lucro operacional, ou EBITDA, quando a gente compara com empresas que têm um nível de dívida mais elevado. Não é o caso aqui de banco. Em relação aos bancos, a gente só vai olhar para a taxa de crescimento do lucro líquido. Você tem esse indicador aqui pronto para você no site do Investidor 10. Deixa eu te mostrar qual é. Aqui embaixo, você tem o indicador CAGR, que é uma sigla em inglês para taxa anual de crescimento composto. Aqui do lucro, receita você não quer saber. Esquece aqui receita, que não faz parte da nossa análise. Tá vendo aqui que tá pegando os últimos 5 anos e aqui tá mostrando uma taxa de crescimento de 3,13. Quando você olha para um histórico maior, você vai ver que houve momentos, por exemplo, 2019, o crescimento foi de quase 8%. 2016, 10%. Só que veja que aqui está dando 3,13, só que em 2025 a taxa de crescimento foi de 7,65. É essa taxa que eu tenho que olhar. Sabe por quê? Porque se eu estou comparando o índice preço-lucro de 12 meses, que é o que aparece aqui, eu preciso pegar o quê? O crescimento do lucro de 12 meses. E aí é até importante, se você tiver um pouquinho de paciência, também comparar se realmente esse crescimento que aparece aqui foi o mesmo crescimento que apareceu no último resultado trimestral. A gente já vai ver isso, já vou te mostrar como é que faz isso, bem tranquilo. Mas já aqui você vai perceber como que você chega a uma conclusão mais válida se a ação está mais cara ou barata do que outra. Lembrando que esse método de análise de múltiplos, preço-lucro, ele é um método comparativo. Então eu preciso comparar com outras empresas similares. Senão, isoladamente, ele não quer dizer muita coisa. Pois bem, então vamos comparar de maneira correta aqui então? O que eu faço? Eu tenho que pegar esse índice
base de 9,56 e dividir pela taxa de crescimento. Qual foi a taxa de crescimento? A gente viu aqui. Depois a gente vai até conferir para ver se está correto aqui. Foi de 7,65. Então, se eu dividir por 7,65, eu chego, olha só, a um múltiplo preço-lucro dividido pelo crescimento de 1,24, quase 1,25, pode arredondar. Isso quer dizer que o preço-lucro modificado com base no crescimento não é de 9,56, é de 1,24. Perfeito? Agora eu comparo com o Itaú. Itaú aqui está apontando para 11,85. Guarda esse número, você pode marcar aí em qualquer lugar. 11,85. Mesma coisa, a gente vai dividir pela taxa de crescimento. E veja que aqui a gente está olhando só para o passado por enquanto. Eu vou te ensinar uma maneira de você também tentar olhar para o futuro, o que é sempre mais difícil. E o crescimento foi de 24%. Vamos conferir depois, certo? Se eu dividir aqui por 24, vai dar 0,49. Quanto que deu o Bradesco? 1,25. Aqui deu 0,5, lá 1,25, por aproximação. Então eu te pergunto, só olhando para isso aqui, qual ação está mais cara? Só olhando para esse passado, do ano de 2025. Caramba, Luan, o indicador deu mais baixo em Itaú, apesar de ter um múltiplo aqui mais alto. Sim, isso significa, portanto, que o Itaú, de acordo com essa taxa de crescimento que apareceu aqui, ele é mais barato, olha só, que o Bradesco. Porque eu não posso olhar simplesmente para o PL sem considerar o crescimento. Porque eu já falei sobre isso, e é um indicador chamado PEG Ratio, tem vídeo lá na comunidade FMI para membros, que uma empresa pode ter um múltiplo de 50, mas se ela crescer 100% lucro, ela está barata. A comparação sempre precisa ser feita com a taxa de crescimento do lucro. E aí vamos conferir aqui qual foi esse crescimento? Você vai na central de resultados da empresa. Aqui no Itaú, você vai clicar em análise gerencial. E aí a gente só vai verificar aqui qual foi o crescimento do lucro. Tem logo aqui embaixo no sumário executivo. E o que eu quero? Resultado recorrente gerencial. E veja que não foi todo aquele crescimento que apareceu ali. Por isso que eu recomendo você vir aqui conferir. Então note o seguinte, aí a gente vai recalcular o múltiplo. Saiu de 41.403 para 46.830 entre 2024 e 2025. Então o que você vai fazer? 46.830 dividido por 41.403 menos 1. Então, se eu tirar 1 ali, o crescimento deu de 13,10%. Só que vai aparecer aqui para você, se você analisar o relatório, vai mostrar aqui para você a taxa de crescimento do lucro. Mas aqui eu te mostrei como que você chega a esse crescimento. Então, é 13. Então, vamos recalcular isso aqui. 11,85 dividido por 13. Aí eu cheguei no verdadeiro preço-lucro dividido pelo crescimento de 0,91. Agora, vamos olhar aqui para o Bradesco. Central de resultados. A gente vai pegar aqui o relatório de análise econômica e financeira. Você pode ir no Press Release, que a gente só quer aqui o resumo mesmo. E está aqui na terceira página, que é a última do release. E você vai buscar aqui o lucro líquido recorrente. Recorrente, tá? E esse lucro, você vai notar o seguinte, ó, comparação anual. Ele saiu de 19.554 para 24.652, aqui em bilhões de reais. Então você vai fazer o seguinte, ó, 24.652 dividido por 19.554 e aí menos 1. Então cresceu 26%. Então aqui o crescimento foi muito alto. É que a gente sabe o que aconteceu. O Bradesco sofreu, então a base comparativa é injusta. Então nesse caso, fica bem claro que na verdade o Bradesco, ele está mais barato. Por quê? Porque ele cresceu 26, fazendo com que o índice preço-lucro fique em 0,36. Então o Bradesco está mais barato que o Itaú. Mas veja que você não pode se enganar só com o múltiplo aqui isolado, porque depende do crescimento. E outra, aí que eu quero chegar numa outra questão. No caso do Bradesco, esse crescimento foi excepcional por causa da base comparativa. Deixa eu pegar aqui o histórico para você e veja que teve decréscimo no lucro, que foi toda aquela crise no Bradesco por 2 anos. Então cuidado. O ideal é você tentar projetar isso aqui, estimar para o futuro. E como que você pode fazer isso? Uma maneira de você estimar o crescimento do lucro é você olhar para o retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui no Bradesco está em 13%. Tá vendo aqui? 13%. No Itaú, esse ROI, que é a rentabilidade do banco, está em 22% aproximadamente. Então é 22 contra 13. Só que a verdade é que o Bradesco melhorou esse ROI. Veja que o ROI está em 15%. Então vamos adotar 15 para o Bradesco, pensando no hoje e pensando na ideia de que ele vai continuar com esse ROI daqui para frente, superada a crise. E o Itaú fica ali nos 22%. Perfeito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse ROI, que é a rentabilidade de cada empresa, no caso os dois bancos, eu vou
multiplicar esse ROI pela taxa de investimento ou índice de retenção de lucro. O que é isso? Uma parte do lucro a empresa distribui na forma de proventos e outra parte fica na empresa. Essa parte que fica na empresa, multiplicada pelo ROI, é a sua projeção máxima de aumento do lucro, do crescimento. Então, aqui esse payout está muito alto porque teve ali a tributação dos dividendos anunciada em 25. Veja que payout é algo que muda demais, muito mesmo. Considerando que as duas empresas são maduras, eu ficaria com algo superior a 50%, 55% de payout. Então eu ficaria nesse 60% como está aqui na média, por mais que tenha esses desvios muito elevados. No caso do Bradesco, vamos aqui em payout, está a 52%. Então aqui teoricamente o payout tende a ser menor. Acontece que as duas empresas possuem o quê? Tamanhos muito próximos, de tal modo que a gente deveria aqui partir do pressuposto de que o payout será muito parecido ou igual nas duas empresas, a fim de ter uma comparação mais justa. Então vamos partir do pressuposto de que ambos os negócios vão reter 45% do lucro e distribuir 55%. A gente vai partir dessa premissa. Então eu estou falando que 45% ou 0,45 vai ficar retido no patrimônio líquido. E aí, como eu tenho um ROI de 15, como a gente viu no Bradesco, significa, olha só, vezes 100, que o crescimento potencial do Bradesco é de 6,75%. E é importante você até comparar com o histórico. E no histórico de longo prazo, algo que você pode olhar aqui em contábil, no Investidor 10, comparando esse histórico aqui, você vê que essa estimativa está bem dentro da realidade histórica do Bradesco. No caso do Itaú, eu até escrevi um relatório de análise do Itaú na comunidade FMI, explicando que o Itaú cresceu 13% ao ano seu lucro líquido nos últimos 20 anos, o que é bastante raro. Então vamos ver aqui, com base nesse ROI de 22% vezes 45% de retenção, isso me dá 10% de crescimento, 9,9%. Então o que a gente pode esperar aqui? Até jogando um pouquinho para baixo, sendo mais conservador. Um crescimento de 9% ao ano em Itaú, no lucro líquido, e um crescimento de 6% ao ano em Bradesco, puxando um pouquinho. Com base nisso, a gente agora pode estimar o índice preço-lucro futuro para o ano seguinte. E aí o que a gente faz? A gente primeiro vai adotar o preço atual mesmo, porque não tem como você estimar qual será o preço futuro. Então é basicamente aqui o valor de mercado da empresa. E aí você vai estimar o lucro futuro. Como que eu faço isso? É só adicionar o crescimento. Se a gente tinha um crescimento de 9 e o lucro a gente viu que foi de 46.830, eu só vou adicionar 9%. Então eu multiplico esse número por 1,09 e aí eu chego a 51 bilhões. Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar 513.715 e dividir por 51. Eu chego ao múltiplo preço-lucro projetado de 10. E agora eu divido pela taxa de crescimento de 9. E aí eu chego em 1,11. Então esse aqui é o índice preço-lucro dividido pelo crescimento do Itaú projetado. 1,11. Agora vamos fazer do Bradesco. Mesma coisa, eu vou pegar aqui o valor de mercado do Bradesco, que está em 211,5. Vou pegar aqui o lucro, que a gente viu que foi de 24.652. E vou adicionar, que é multiplicar, pelo crescimento potencial. Vou botar até 6,5 aqui para dar uma esticada em Bradesco. Então eu chego a um lucro de 26.254. Então é 211.500 dividido por 26.254. Eu chego a 8 vezes lucro, dividido pelo crescimento de 6,5. Eu estou falando de 1,23. Veja que Itaú deu 1,11, 1,12. Aqui dá 1,23. Logo, o Itaú é mais barato. Essa é a análise correta. No passado, pegando 25, Bradesco foi mais barato, mas o que importa é daqui para frente. E nesse sentido, a gente espera que Bradesco seja um pouco mais caro. Esse é o ajuste que você precisa fazer ao analisar empresas e saber se uma ação está cara ou barata em relação a outra. Porque internamente, ou seja, eu quero saber se uma empresa está cara ou barata em relação a ela própria. Aí é a mesma história. Então, se eu tenho aqui uma empresa que está negociando a um múltiplo projetado de 8, mas ela só cresce 6, então ela internamente não é muito barata, 6, 7, porque ela está negociando a 8 vezes, só que ela só cresce 6 a 7. No caso do Itaú, que cresce 10, 9, 10, e está
negociando a 10, o Itaú ele tá preço justo ou quase barato. Só que o mercado adota mais como análise comparativa do que simplesmente essa análise interna, intrínseca do próprio múltiplo em relação ao crescimento do lucro da empresa. E já em relação a empresas que têm dívida muito alta, você vai usar o mesmo procedimento que a gente olhou aqui, só que você não vai olhar para crescimento do lucro líquido. Você vai usar o indicador EV sobre EBITDA, e aqui eu abri o caso da Suzano, que junto da Klabin possuem uma dívida alta, relativamente alta. Você vai analisar esse múltiplo aqui, tanto passado quanto projetado, só que você vai analisar o crescimento não do lucro líquido, mas do EBITDA. E não é o preço, mas sim o EV, que é o valor da firma, que é o quê? Nada mais é que o valor de mercado, que é o preço, mais a dívida líquida. Isso aqui já dá pronto para você no Investidor 10, já tem essa informação pronta aqui, ó, valor da firma. Então é valor da firma dividido pelo EBITDA. E aí eu divido pelo crescimento do EBITDA. E aí eu faço a comparação correta. Isso para empresas com dívida considerável. Eu diria acima de uma vez EBITDA, um ano de EBITDA. Afora isso, você pode adotar o índice PL para fazer a análise comparativa se uma empresa está cara ou barata. E para projetar o crescimento do EBITDA, você também não vai adotar o ROI como medida de avaliação do crescimento do lucro operacional, que é o EBITDA, mas sim o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Então note que é mais fácil você fazer essa conta com empresas de baixa dívida, o que é ideal inclusive para sua carteira de investimento. Então se você está começando, começou há pouco tempo, foco nas empresas com zero dívida ou baixa dívida para você adotar esse método mais simplificado, mas com um ajuste que te faz não ficar tão fora da realidade como a gente conseguiu ver ao longo desse vídeo. E, por fim, eu te convido a entrar para a minha comunidade, onde eu tenho os cálculos prontos, se você precisar, além de relatórios de análise, de ações e de fundos imobiliários e o meu curso Formação Mira Investing, além de vídeos exclusivos que eu trago para os membros da comunidade e também para os membros do YouTube, que às vezes só precisam dos vídeos exclusivos de análise, não precisa de curso, não precisa de outros materiais. Então, se você só precisa dos vídeos e do acompanhamento da minha carteira, membro do canal. Se precisa de um aprofundamento maior e todo esse material, membro da comunidade Formação Mira Invest. O link está na descrição para você fazer o teste. E já conta aqui para mim, você conhecia esse método? Se ele te ajudar de alguma forma, já clica aqui embaixo no botão de gostei se te deu algum insight, se vai te ajudar aí na sua análise. E aqui em cima eu vou deixar para você um vídeo onde eu mostrei o poder de multiplicação da BB Seguridade.